muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos assiste. Eu sou a Letícia Greco, sou jornalista, repórter, concurseira concursada e hoje nós vamos falar dos principais acontecimentos da semana do dia 26 de junho ao dia 4 de julho. Acompanhe. Perícia conclui que Dilma não participou das pedaladas fiscais. Fraudes na Lei Rouanet somam 180 milhões nos cofres públicos. Atentados com bombas deixam ao menos 41 mortos no aeroporto de Istambul. Ataque a café em Bangladesh termina com 28 mortos. Sobrevivente do Holocausto e Nobel da Paz, Elie Wiesel morre aos 87 anos. Bom, vamos então para a primeira notícia, né? Hoje é dia 4 de julho, a gente está gravando aqui. Poderia ser um feriado, né, gente? Feriado nos Estados Unidos, dia da independência dos Estados Unidos, mas aqui não é feriado, né? E vamos então começar aí com as notícias. Bom, slide na tela. Perícia conclui que Dilma não participou de pedaladas fiscais. Bom, eu achei muito importante essa notícia porque a nossa presidente Dilma Rousseff, ela está afastada no processo de 180 dias, enquanto essa conclusão aí do impeachment não é finalizada para decidir se ela vai ser afastada em definitivo ou não. Então é muito importante que você, concurseiro, você que vai prestar Enem ou mesmo vestibular, esteja acompanhando toda essa tramitação, certo? Então o que aconteceu? Na semana passada, a defesa da Dilma pediu que se fizesse uma perícia para saber, para fazer uma análise dos documentos de toda a gestão dela. Então, 3 técnicos do Senado, eles fizeram a análise dessa documentação, né? E o que eles concluíram olhando esses documentos? Primeiro ponto, que não houve participação da Dilma Rousseff, direta ou indireta, nas pedaladas fiscais, mas sim que, vamos ler aí no slide, que houve um atraso no pagamento ao Banco do Brasil, o que caracteriza operação de crédito e o que é ilegal. E essa operação ilegal fez com que o Brasil, né, por parte da União, tivesse que pagar ao banco 450 milhões apenas de juros. Mas vamos parar um pouquinho aqui e fazer uma observação, né, um parênteses. O que é, afinal, pedalada fiscal? Bom, as pedaladas fiscais, elas são uma manobra do governo para maquiar, para esconder gastos que ele fez, mas ele não, legalmente ele não fez, não está ali na lei da transparência. Por exemplo, o governo, vamos supor, para pagar o Bolsa Família, ele tem que pegar o dinheiro, pagar um banco, transferir esse dinheiro para as instituições financeiras e elas repassam esse dinheiro para os beneficiários, certo? O que o governo faz? O governo ele não repassa esse dinheiro para as instituições financeiras, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, só que a Caixa ela vai tirar do dinheiro dela, dos recursos próprios, para pagar os beneficiários da Bolsa Família, ou seja, o governo ele fica com um dinheiro em caixa, chamado aí de superávit, ou certo? O que é o superávit? É você ganhar mais do que você gastou, certo? Que seria muito bom, né? E essas pessoas, os beneficiários, não ficam sem receber. Mas, na verdade, o governo ele tá com superávit? Não, ele não tá com superávit. É que ele não pagou o banco. Então, essas são as chamadas pedaladas fiscais. E as pedaladas fiscais, elas são proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que o presidente da República, ele precisa cumprir. Só que as pedaladas fiscais, elas são realizadas, né, a gente tem conhecimento aí, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. No ano 2000, ele já realiza as pedaladas fiscais e nunca aconteceu nada com ele. Mas a Dilma, ela está afastada. Os motivos, né, que os parlamentares argumentaram é que ela cometeu crime de responsabilidade. E esse crime de responsabilidade, justamente uma das coisas que se prevê são as pedaladas fiscais, que são proibidas, certo? Então, esse documento previu que a Dilma ela não tem
culpa, ela não tem relação direta ou indireta com essas pedaladas aí, ou seja, ao não pagamento do que a União estava devendo ao Banco do Brasil, certo? Por outro lado, esse documento concluiu, vamos ler no slide, ó. Esse documento concluiu que a Dilma, ela assinou os decretos de crédito suplementar, o que também é proibido. Primeiro, o que são decretos de crédito suplementar? Um crédito suplementar é um crédito adicional que um presidente ele está pedindo e ele tem que pedir ao Congresso. O Congresso precisa autorizar a concessão desse crédito porque ele não está previsto na lei orçamentária. E o que a Dilma fez? Ela assinou esses 4 decretos que concedem o crédito suplementar sem autorização do governo. E 3 desses decretos, né, segundo saiu nesse documento, 3 desses decretos, eles alteram a programação orçamentária. E a Dilma, ela fez, né, segundo os peritos, os técnicos do Senado, que concluíram esse documento, que entregaram esse documento ao comitê de impeachment, então disseram que nisso a Dilma é culpada, certo? Então, aí para você acompanhar o que está acontecendo em relação ao processo de impeachment que a gente está aí dentro desses 180 dias, que o comitê tem para analisar se ela vai ser afastada em definitivo ou se ela volta ao poder, certo? Próxima notícia. Polícia Federal. Fraudes na Lei Rouanet somam 180 milhões e o Ministério falhou na fiscalização. Bom, primeiro de tudo, vamos falar sobre a Lei Rouanet. Lei Rouanet pode cair em concurso? Pode. Pode cair no Enem? Pode. Vestibular, eu acredito que não, mas se o seu foco é concurso Enem, Lei Rouanet tem muita chance de cair. Eu me lembro que eu fiz um concurso que caiu alguma coisa perguntando sobre a Lei Rouanet, inclusive eu não sabia muito bem o que era. Bom, então vamos falar um pouquinho da Lei Rouanet, o que é essa tal dessa lei que vive aparecendo aí no noticiário. Bom, a Lei Rouanet é uma lei que foi criada em 1991 no governo do então presidente Fernando Collor e ela leva o nome do ministro da Cultura na época, que é o Sérgio Rouanet. Então, uma homenagem ao ministro da Cultura. Essa lei é uma lei de incentivos fiscais à promoção da cultura no nosso país. Como é que funciona essa lei? Bom, essa lei funciona da seguinte maneira. Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas. O que é pessoa física? Pessoa física é eu, você, todo mundo. Uma pessoa o cidadão, digamos, né? E a pessoa jurídica são o quê? Empresas, né? Então a pessoa física ela tem um CPF e a pessoa jurídica ela tem um CNPJ. Então tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, elas podem participar da Lei Rouanet através de incentivos fiscais. Então a pessoa, em vez dela pegar o imposto de renda e ela pagar aquele imposto de renda para o governo, ela destina parte do imposto de renda dela para um artista, qualquer promoção cultural, qualquer evento, um espetáculo, uma peça, uma banda que esteja participando da Lei Rouanet. E como é que é isso aí? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode doar? Bom, qualquer pessoa pode destinar parte do seu imposto de renda para a Lei Rouanet. Porém, o Ministério da Cultura ele tem que aprovar os projetos que vão receber essa verba da Lei Rouanet. Então, por exemplo, tem um produtor de um espetáculo, qualquer espetáculo, uma peça teatral. Então, ele vai até o Ministério da Cultura, apresenta o projeto e o Ministério da Cultura fala, não, você pode obter sua renda, pode, né, divulgar o seu espetáculo por meio da Lei Rouanet. Aí, esse produtor ele vai atrás das empresas ou das pessoas físicas que querem fazer essa doação, certo? Essas pessoas que doam, que, né, pegam uma parte do seu imposto para destinar
para a Lei Rouanet, elas são chamadas de incentivadores. E os incentivadores, eles podem fazer essa destinação através de duas maneiras. Por doação, quando a doação, o nome da empresa ou da pessoa física não aparece, ou por patrocínio. Aí por patrocínio pode aparecer, a gente às vezes vê em filme brasileiro, né, patrocínio, e aí o nome dele pode aparecer, ele também pode receber alguns brindes, né, para distribuir também, certo? Atualmente existem 3.000, mais ou menos, produções que são patrocinadas com a Lei Rouanet. E claro, isso é muito bom, a gente não tem como negar, porque a gente precisa de cultura, né? A gente sabe que em relação a outros países, a produção cultural brasileira ainda é muito fraca, né? Pelo menos em se tratando assim de teatro, de cinema, ainda é bastante fraca. É só você parar para pensar quantas vezes você já foi ao teatro esse ano. Quantas? Eu mesma, eu fui 2 vezes ao teatro esse ano, em peças gratuitas, inclusive. Então, isso realmente é muito bom, esses patrocínios. Porém, aí o que aconteceu que foi notícia essa semana? A Operação Boca Livre, tá? Chama Boca Livre, descobriu essas fraudes na Lei Rouanet. Ou seja, empresas que estavam captando recursos da Lei Rouanet, de pessoas que doavam, diziam que iam usar para uns projetos, mas aí desviava o dinheiro para usar em outras finalidades que não culturais ou que não aí com finalidades públicas, mas com finalidades pessoais. E um exemplo aí que saiu, né, essa semana foi justamente de uma pessoa que casou com dinheiro da Lei Rouanet, certo? Então é bom ficar atento a esses detalhes. Próxima notícia. Atentado com bombas deixa ao menos 41 mortos no aeroporto de Istambul. Então, na última terça-feira, dia 28, 3 homens-bomba invadiram o aeroporto de Istambul, chamado Atatürk. Eles chegaram de táxi e já chegaram com fuzis carregados e disparando em todas as pessoas. E depois eles se dispararam, né? Eles eram suicidas. E por que eu coloquei essa notícia, né? Porque os ataques terroristas aí estão cada vez mais evidentes, né? Não se sabe se foi o Estado Islâmico o responsável por esse ataque ou se foram outros grupos terroristas, outras facções. Mas por que eu acho importante a gente trazer essa questão do terrorismo da Turquia, né, nessas aulas aqui de atualidades? Porque tanto Istambul quanto a capital, Ankara, elas têm sido alvos de terrorismo aí ao longo dos últimos meses. Em outubro, houve um ato terrorista em Ankara, na capital, durante uma manifestação que deixou mais de 100 mortos. Então, a Turquia ela vem sendo alvo, e a Turquia está numa região ali estratégica, digamos, né? Porque ela está do lado da Síria, né? E a Síria é onde está tendo uma guerra civil também, que já vem aí perdurando por anos, e tanto é que inúmeros refugiados aí pelo mundo são sírios, inclusive nós temos no Brasil refugiados sírios, até aqui em Rio Preto, que é onde eu moro, eu já fiquei sabendo de refugiados sírios que estão aqui, obviamente, precisando de doações. Então, está ali localizado numa região estratégica, né? E ali com o Estado Islâmico, ali naquela região também, o Estado Islâmico querendo fazer um califado, né? Esse é o objetivo deles, fazer um califado ali naquela região e se expandir para o mundo. Então, com essa questão aí do terrorismo na Turquia, a Turquia ela já obteve aí, a gente está vendo no slide, uma queda de 34,7% no turismo, porque obviamente as pessoas ficam com medo. Então é bom a gente aí, quem estiver estudando na atualidade, se atentar para essa questão da Turquia, certo? Próxima notícia. Ataque a café em Bangladesh termina com 28 mortos. Bom, então no dia 28 teve um ataque na Turquia, um ataque terrorista. Depois no sábado, dia 2, teve outro ataque terrorista
dessa vez reivindicado pelo EI, pelo Estado Islâmico, em Bangladesh, certo? Qual a capital de Bangladesh? Dhaka. Bangladesh fica ali na Ásia, próximo ali a Myanmar, certo? E aí foram 28 mortos. Esse ataque ele foi num café de Dhaka. Um café não, foi um restaurante, na verdade, que eu até li na reportagem, que era um restaurante frequentado por muitos turistas, né? E pessoas bastante ricas ali de Dhaka. E foram 28 mortos, dentre eles 6 terroristas. Bom, não é uma questão assim muito comum, né? A gente não ouve falar muito assim em terrorismo, ações terroristas ali em Bangladesh. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar, inclusive, nesse país. Mas é bom a gente ficar atento, né? Aconteceu e tá cada vez mais acontecendo. Então, e se espalhando pelo mundo, inclusive, né? Porque Estados Unidos, Europa, né? França ali, Londres também, Madrid e Turquia, bastante comum, e agora Bangladesh. Então, só se atentar para isso aí, certo? Próxima notícia e última dessa semana. Sobrevivente do Holocausto e Nobel da Paz, Elie Wiesel morre aos 87 anos. Quem é Elie Wiesel? Elie Wiesel, ele é um judeu que nasceu na Romênia e ele passou pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi capturado junto a toda a família e ficou num campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde o seu pai, sua mãe e seus 2 irmãos, ou 2 irmãs, eu não sei, foram mortos. Ele e outras 2 irmãs conseguiram sobreviver e foram morar depois da guerra no orfanato em Paris. E depois o Elie Wiesel, ele conseguiu a cidadania norte-americana, foi morar nos Estados Unidos, tornou-se um escritor, um jornalista, e nos seus mais de 50 livros ele escreveu sobre os horrores da guerra, sobre o que ele passou, sobre o cativeiro, como é que era. Então, um livro aí que eu destaco, olha aí no slide, é A Noite, de 1958, um livro então que ele conta assim, com detalhes, como era a vida lá nos campos de concentração. E ele desenvolveu todo um trabalho humanitário contra as guerras, contra essa questão do preconceito, né? E por conta disso ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1986. Então ele era um escritor bastante influente, bastante conhecido, sempre ali ao lado de grandes líderes como Barack Obama, Angela Merkel. Então ele tem uma importância bastante grande e isso pode ser uma pergunta de concurso? Pode, por exemplo, quem foi o escritor, autor do livro tal, vencedor do Nobel da Paz no ano tal, que morreu aos 87 anos e esteve e foi preso no campo de concentração de Auschwitz. Aí vai ter várias opções. E se você não estiver acompanhando as notícias, se você não estiver acompanhando as aulas de atualidades, você não vai saber. Mas se você estiver por dentro, você vai saber que é o Elie Wiesel. Certo? Então vamos para a questão da semana, para a gente finalizar. Questão da semana. Um grupo de extremistas semeou o terror com um ataque a um restaurante no coração de Dhaka, que causou 28 mortos, incluindo 6 dos terroristas e outros 20 reféns. Muitos deles estrangeiros e esfaqueados pouco antes de as forças de segurança invadirem o local para pôr fim à ação. Saiu na época no dia 2 de julho. A que país refere-se a ação terrorista ocorrida no último dia 2 de julho? Gente, pode cair questão assim que tem uma dica incrível na pergunta? Pode. Por quê? Porque você dificilmente vai saber todas as capitais de todos os países. Olha ali na notícia, tá falando a capital, coração de Dhaka. Aí você fica, né? Ai meu Deus, Dhaka é capital do quê? Da Síria, da Líbia, do Afeganistão, do Bangladesh. Pois é, se você sabe, né? Você já vai direto na resposta, né? Bangladesh, tá muito fácil. A gente acabou de falar. Então, fique atento a esses detalhes também, cidades,
né? Por exemplo, Istambul é uma cidade muito famosa aí da Turquia, mas não é a capital é Ankara, né? Mas a Istambul é a cidade mais populosa, certo? Então a resposta no slide, muito fácil, resposta B, Bangladesh, certo? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, clica no like, pode se inscrever no nosso canal, que a gente vai estar sempre aqui comentando as notícias, debatendo, se você tiver críticas, sugestões, também pode deixar nos comentários. Vou aproveitar então para agradecer aí o pessoal que tem comentando, tem mais um concurseiro que comentou, também teve um outro moço, esqueci o nome, que comentou no vídeo das Olimpíadas, falando do Enem. Muito legal esse retorno de vocês, tá? E os meus amigos também, que estão comentando no Facebook aí, apoiando. Muito obrigada pela força e até a próxima.